Bem-vindos de volta, pessoal. Muito obrigado por participarem, obrigado por estarem aqui. Aliás, vocês podem encontrar este vídeo e mais conteúdo no meu Substack e no meu Patreon em worldaffairsandcontext.com. No momento estou oferecendo 20% de desconto na assinatura anual. Basta usar o link na descrição do vídeo abaixo para se juntar à nossa comunidade. Eu adoraria muito ver vocês por lá. Para a União Europeia, as coisas estão saindo do controle, para dizer o mínimo. Em uma reviravolta surpreendente, a UE, preocupada com as perturbações causadas pela guerra de agressão dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, agora está pressionando para inspecionar o gasoduto Druzhba. É o mesmo gasoduto que foi bombardeado pela Ucrânia e que transporta gás russo para a Europa, enquanto Zelensky, da Ucrânia, continua bloqueando essa iniciativa. Em termos simples, a UE está claramente começando a perceber que vai precisar voltar a comprar energia russa apenas para sobreviver. Em 3 de março, os preços do gás europeu dispararam dramaticamente, atingindo $785 por 1.000 metros cúbicos pela primeira vez desde janeiro de 2023, depois que o Irã, conforme havia anunciado, bloqueou o Estreito de Hormuz. Aliás, há um vídeo separado no meu canal em que explico a importância desse ponto de estrangulamento do petróleo global, o Estreito de Hormuz. Dê uma olhada se ainda não viu. Em uma única sessão de negociação, os contratos futuros no hub holandês TTF saltaram 45% e causaram um abalo nos mercados de energia europeus. Embora os preços tenham depois recuado para cerca de $700 por 1.000 metros cúbicos, esse pico marcou um dos movimentos de curto prazo mais acentuados desde a crise energética de 2022. E deixou claro o quão vulneráveis os mercados globais ainda estão a choques geopolíticos. A disparada ocorreu após uma rápida escalada no Oriente Médio, é claro. Em 28 de fevereiro, os Estados Unidos e Israel lançaram uma operação militar em grande escala e não provocada contra o Irã, atingindo grandes cidades, incluindo Teherã. Acabei de discutir a guerra do Irã com o Dr. Michael Hudson em uma entrevista. Foi uma conversa absolutamente fascinante. Definitivamente, confira isso em seguida. A ameaça do Irã à navegação no Estreito de Hormuz foi a medida de maior impacto econômico, sem dúvida alguma. E esse estreito corredor marítimo na entrada do Golfo Pérsico transporta cerca de 20% do comércio global de petróleo. E, claro, também é uma rota importante para o gás natural liquefeito que passa por ali. Autoridades iranianas alertaram que embarcações que tentassem transitar pelo estreito poderiam ser alvo de ataques. Mesmo sem um bloqueio físico completo, a simples ameaça foi suficiente para abalar os mercados de seguros, interromper o tráfego de petroleiros e levar os traders a compras de pânico. Os mercados de energia precificam o risco instantaneamente, e acabamos de ver isso acontecer. Assim, a possibilidade de uma interrupção prolongada foi rapidamente refletida nos contratos futuros. E essa é uma das muitas razões pelas quais os europeus viram aquele aumento nos preços de energia. Agravando essa crise, a Qatar Energy anunciou a suspensão da produção de GNL após ataques aéreos iranianos. O Qatar é um dos maiores exportadores de GNL do mundo, com uma capacidade de produção anual de 77 milhões de toneladas e planos de expansão para 142 milhões de toneladas, quase o dobro. Embora a maior parte das exportações de energia do Golfo seja destinada à Ásia e não à Europa, os mercados globais de petróleo e gás são profundamente interconectados. Qualquer interrupção no fornecimento em uma região aperta o equilíbrio global e eleva os preços de referência em todo o mundo. O petróleo Brent subiu acentuadamente nas primeiras negociações e o gás europeu acompanhou o movimento. Quanto mais essa crise continuar, quanto mais essa guerra de escolha, travada pelo governo Trump, se prolongar, mais perturbações veremos nos mercados globais de energia. Esses acontecimentos, é claro, reabriram um debate sensível e bastante escandaloso dentro da União Europeia sobre segurança energética.
Os Estados-membros da OERE haviam aprovado anteriormente um plano para eliminar gradualmente as importações de gás russo até 2027, com o objetivo de encerrar sua chamada dependência da Rússia e iniciar uma nova dependência dos Estados Unidos. Aliás, eles aprovaram isso no final de janeiro. No entanto, com os suprimentos do Oriente Médio agora sob ameaça, alguns formuladores de políticas europeus estão reconsiderando se o cronograma para cortar o gás russo continua sendo realista. A Noruega, que atualmente é a maior fornecedora de gás da Europa e responsável por cerca de 30% da demanda da UETA, indicou que a turbulência geopolítica pode reavivar as discussões sobre diversificação de fornecimento e planejamento de contingência. Em termos simples, a OERE está agora considerando como salvar as aparências e como voltar a ficar em bons termos com a Rússia, porque, surpreendentemente, precisa da energia russa para sobreviver. Ela não pode mais contar com fontes alternativas, como vemos claramente na retórica da Noruega. Relatórios indicam que a OERE mantém reservas emergenciais de petróleo projetadas para durar aproximadamente 90 dias. Ainda assim, o bloco continua fortemente dependente de combustíveis fósseis importados. Cerca de 60% de seu GNL agora vem dos Estados Unidos, enquanto o Catar responde por uma parcela menor, mas ainda bastante significativa. A preocupação mais ampla é que a fome está gravemente diminuindo estruturalmente. Como o Dr. Michael Hudson sugeriu em nossa entrevista, a duração do conflito determinará claramente a gravidade das consequências econômicas. Uma interrupção de curta duração poderia injetar apenas um prêmio de risco geopolítico temporário nos mercados. No entanto, um conflito prolongado, que é o que parece estar se configurando, durando semanas ou meses, começaria a corroer os estoques, sobrecarregar a logística e apertar significativamente o equilíbrio global de petróleo e gás. Tal cenário poderia levar a preços autossustentados, renovada pressão inflacionária tanto nos Estados Unidos quanto globalmente, e causaria, de forma evidente, mais estresse sobre as economias europeias, que já são bastante frágeis. A crise também destaca uma questão estrutural mais profunda aqui, que eu gostaria de ressaltar. Que a Europa importa grande sua energia. É muito dependente de importações de energia, e não há como contornar isso. Precisa apenas descobrir como equilibrar suas preocupações com segurança energética com as realidades no terreno. Cada choque geopolítico, seja originado na Europa Oriental, no Oriente Médio ou em outro lugar, expõe a vulnerabilidade da UE a interrupções no fornecimento de energia. Embora as reservas de emergência e os contratos diversificados ofereçam amortecedores de curto prazo, a resiliência de longo prazo exigiria uma produção doméstica maior de energia renovável. Isso, é claro, significa que eles precisam investir quantias consideráveis de dinheiro em sua infraestrutura, desenvolvê-la e torná-la mais eficiente. Ambas as coisas exigem financiamento substancial. Quanto menos energia a Europa consumir, e quanto mais gerar internamente, menos exposta estará a conflitos geopolíticos externos. Mas para chegar lá, a Europa precisa trabalhar muito para garantir seu suprimento de energia. E ao que parece, é muito desafiador fazer isso sem cooperar com a Rússia, que é capaz de fornecer energia confiável a um preço eficaz e eficiente. Por enquanto, os mercados continuam muito voláteis e a trajetória futura depende em grande parte de se a guerra de escolha de Trump e de Israel vai escalar ainda mais ou se os canais diplomáticos serão reabertos. E claro, isso ainda está por ser visto. Se você achou este vídeo interessante, não deixe de conferir mais conteúdo no meu Substack e no meu Patreon. Eu adoraria ver você por lá e agradeço imensamente a cada um de vocês que se tornou assinante pago. Muito obrigado pelo apoio. Curta, inscreva-se e compartilhe e espero vê-lo aqui amanhã. Cuide-se.